É a nossa vida, liberdade pra nossa nação, acabar com a fome e a miséria, em cada mesa não faltar o pão, trabalho para os desempregados, saúde, escola, habitação, terra pra poder plantar para a fome da população. A história da luta na Paraíba durante 50 anos de existência do MER, Movimento de Evangelização Rural, e hoje Movimento das Comunidades Populares, se confunde com a luta do povo pela terra em nossa região do Agreste Paraibano. Aconteceu nos municípios de Alagoa Nova, Matinhas, Massaranduba e Areia. Nossa história de luta e resistência tem início em 1975, com a propriedade Feitosa e Queira Deus, envolvendo 62 famílias. Em 1977 a 1979, vem para a roda da história as propriedades do Geraldo, Cardoso, Cascavel e do Engenho Cipó, onde envolviam as cidades de Alagoa Nova e Areia. Essas comunidades foram exemplos vivos de que a massa era grande e os operários eram poucos. Porém, nunca faltou ânimo na caminhada. Foram percorridas a pé longas distâncias e anos a fio dentro de um contexto de ditadura civil-militar. Nós contamos com a solidariedade do saudoso Padre Borges, da paróquia de Santa Ana, em Alagoa Nova, do Padre Cristiano e Irmã Mercedes, que fizeram toda a diferença, porque sozinho não chegaríamos longe. Também lembramos da advogada Tereza Braga, peça-chave nos encaminhamentos com sua personalidade forte e vital em muitos casos. Já a luta da Zona Canavieira em Alagoa Nova ocorreu de 1984 a 1987, com os engenhos Beatriz e Engenho Serra Preta, hoje Boa Esperança, envolvendo 45 famílias. Isso sucedeu há um ano depois do assassinato de Margarida Maria Alves, líder sindical que ainda esteve presente no Sindicato de Alagoa Nova, dada a divisa nos municípios de Alagoa Nova e Alagoa Grande para trocas de experiências próprias à luta e experiência acumulada. Margarida dizia que era melhor morrer na luta do que morrer de fome. Se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou, e um patrão com uma bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. De 1985 a 1996, foram desapropriadas as fazendas de Chã do Bálsamo, Cabaça, Cajá, Gravatar, Cachoeira de Pedra d'Água e Engenhoca, no município de Alagoa Nova, naquela época, e hoje município de Matinhas, envolvendo 250 famílias, que eram arrendatários ou pagavam foro ao proprietário. Já no município de Massaranduba, houve luta em Imbiras 1, 2 e 3, com 123 famílias. Depois veio a luta pela terra, levada à frente pelo MCL, o Movimento das Comunidades Populares, com o apoio do sindicato, realizando pesquisa dos trabalhadores desempregados e fazendo o levantamento dos problemas nas casas, seguida das assembleias populares de rua,
para devolução e aprovação coletiva dos próximos passos. O MST, com o apoio do Polo Sindical da Borborema, realizou a ocupação da Fazenda Quixaba, no município de Campina Grande, em 11 de abril de 2001, e depois, com a ordem de despejo expedida, ocupou a Fazenda Logradouro, na qual os assentados permanecem até hoje. Participaram deste movimento 40 famílias de Alagoa Nova. O movimento dos pequenos agricultores, em parceria com o MCL e o MST, ainda no mês de setembro de 2001, ocuparam o engenho Olho d'Água. Essa ação envolveu 120 famílias, porém, como a ordem de despejo já estava preparada, houve a desocupação da área em 24 horas. Toda esta luta pela terra, que foi de 1975 a 2001, com conquistas em sua maioria, mas também com perdas nos municípios de Alagoa Nova, Massaranduba, Matinhas e Areia, resultaram em um total de 1.053 famílias assentadas, ou seja, nos últimos 50 anos do movimento de evangelização rural na região de Alagoa Nova, passadas várias fases de mudança interna e estratégica do MCP, que antes já foi o MER, CTI e MCL, e hoje o movimento das comunidades populares. Tudo isso significou muita resistência comunitária e vitória, e cabe aqui homenagear os lutadores do povo: Quinca, Lourdinha, Valdeci, Dona Né, o saudoso João Colbert, Zé de Quinca, Antônio Marcos, Juvino, Zezinho Marques, Nequinho, Inácio Mulatim, João Nunes, Paulo Januário, Antônio Flor, Carminha, Maria e Lúcia, além de Maria Neuza, Maria de Zezinho, Socorro de Paulo, Benedita, Ângela, Maria de Genival, Neves do Geraldo, Luzia Doraci, Beatriz, Seu Santino, Dona Elisa, Fátima e Helena. E os mais recentes, Carlinhos do MPA, Dora, Ramos e Bia. O que foi bom nesse caminho histórico? A gente fazia a leitura e o curso bíblico. Na história de luta do sindicato, vale ressaltar algumas ações que marcaram época. A realização do curso bíblico, que era sócio transformador, as dramatizações com crianças e jovens, as músicas nas caminhadas da Semana Santa, a Santa Missa que acontecia e era comum nos momentos fortes, as ações coletivas com a roça comunitária, as ajudas às pessoas mais carentes, as denúncias nos meios de comunicação, a solidariedade das igrejas e dos militantes do movimento de evangelização rural de outros municípios e estados, e também das festas promovidas pelos grupos de jovens das novenas, da União dos Irmãos na Luta, que se traduzia no amor a Deus e ao próximo. Por fim, e não menos importante, da felicidade pela comemoração e o sabor da vitória que celebrávamos a cada conquista. Hoje todos continuam na luta de classes, desenvolvendo ações que envolvem a sociedade e a luta de massas. Nunca perdemos a nossa essência e o nosso sentimento que pertencemos à classe trabalhadora e proletária, e acreditamos que só a aliança entre o campo e a cidade pode representar uma revolução igualitária e justa para todos, produzindo alimentos limpos de veneno e de transgênicos, pois somos o que comemos e nossa saúde entra pela boca. Aqui era o engenho, aí é a casa da fazenda. Era aqui que o povo trabalhava para o patrão de graça, só para poder plantar um pouco da terra, porque não era terra toda também. Tem muita mata aí, trancada, que ele não consentia, sabe? E então, Isso foi até que ano? Isso foi até 75. E o que aconteceu em 75? Então, em 75, é o seguinte, o patrão morreu e veio 20 e tantos herdeiros, acho que 25, mais ou menos. E então começaram a tomar a terra do povo, onde o povo trabalhava em algumas áreas, e querendo cercar.
E nós, insatisfeitos com essa situação, então começamos a fazer um levantamento das posses, do que nós tínhamos, do que nós plantávamos, onde nós vendia, o que era como sobrevivia aqui dentro. E começamos a fazer documento e enviar para o presidente da República. Quantos poceiros, quantas famílias viviam nessa situação aqui? 420 famílias, quando nós começamos. Então começamos a fazer documento e enviar para as autoridades, para o governador do estado, tendo audiência com o governador do estado, enviando documento para o presidente da República. E começamos a pedir a desapropriação. Chegou um ponto que quando foi esse ano atrasado, há 2 anos, no fim, então saiu o decreto de apropriação. E então nós levamos uma grande discussão com o INCRA para que ele tabelasse a terra, dividisse a terra que desse aproximadamente, nem que fosse de 1 hectare, que desse para o povo ficar, morar. E isso vem se cumprindo até hoje. E hoje então todas as 420 famílias e mais residem nessa terra? Reside. Hoje nós temos um cálculo assim de 600 famílias já. Porque foi morando, foi casando e foi morando nas terras dos pais e assim. A produção obtida nestas pequenas propriedades familiares não tem servido apenas à subsistência. O mais significativo é que o excedente produzido ajuda a abastecer o mercado da maior cidade da região, Campina Grande, na Paraíba. Na história da luta pela terra, hoje nós estamos reafirmando que aqui nós tivemos uma luta por essa terra aqui nos anos 77, quando eram todos poceiros dessa fazenda e estava sendo expulso. E naquela época de 77 começamos uma luta com 420 famílias, aqui aproximadamente. Em 84, nós tínhamos terminado a desapropriação da terra do Geraldo, com 600 famílias, onde foi assentado em torno de 600 famílias aqui. Onde nós viemos aqui, nesse mesmo local que nós estamos, e mostramos essa casa que está aí, que era a casa da fazenda, que foi tombada pelo senhor governo da República, que deixou-se acabar. A casa está aí. Esse é o resultado que nós temos hoje da República Brasileira, é isso aí. O patrimônio da sociedade acabaram, porque deixou-se acabar. E nós, em 84, mostramos tudo isso aqui. Hoje nós estamos reafirmando que lutar pela terra é a única coisa, a única fonte de renda que nós temos da sociedade, é lutar pela terra. Porque hoje nós temos, passando de pai para filho, nós temos aproximadamente mais de 1000 famílias aqui no Geraldo produzindo. Naquela época que nós assentamos em torno de 600 famílias, e hoje nós temos mais de 1000 famílias. Não significa dizer que o povo daquele tempo que foi assentado existe. Mas os filhos e os netos estão morando na propriedade e produzindo. Para isso, olha, está ali o açude, que está cheio de produção ao redor, de batata plantada pelos agricultores aqui, usando a própria água da barragem daquele tempo que nós já mostramos. E também as casas de morada, onde está tudo cheio de gente aqui morando ao redor, cheio de benfeitorias. Para provar que a única fonte de renda da sociedade é a luta pela terra. Porque lutando pela terra é onde se planta, se produz alimento, fortalecendo a agricultura familiar e fortalecendo a mesa dos agricultores através da agricultura familiar, que hoje ela é responsável por 70% de tudo quanto entra na mesa da sociedade.